Fala, rapaziada, boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV. Eu sou o jornalista Stem, eu tô chegando nessa noite com o mundo de informações pra deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, deixa o seu like, inscreva-se aqui no nosso canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um vídeo pra deixar você super bem informado, porque os clubes agora estão mirando em Luciano Juba pra lateral esquerda. Será que o tricolor baiano corre risco em perder o seu lateral na janela do meio do ano? Isso e muito mais aqui nesse vídeo. Primeiramente, peço pra você, novamente, peço pra você deixar o seu like, se inscrever, dar uma hypada, comenta. É muito importante pra gente, tá bom? Dito isto, vamos às informações de hoje. Antes da gente entrar efetivamente no assunto principal, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgou nesse domingo as datas e os horários da rodada 11 e 17 do Campeonato Brasileiro, tá? A 11ª rodada vai ter início dia 11 de abril, com a realização de apenas 6 partidas. Então, ó, a 11ª rodada vai ter Vitória e São Paulo no Barradão, Remo e Vasco do Mangueirão, Fluminense e Flamengo no Maracanã, teremos Mirassol e Bahia lá no Maião, Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro, e Internacional e Grêmio no Beira-Rio. Então teremos um Grenal aí, né, e um Fla-Flu nessa rodada de sábado, dia 11. Já dia 12, né, no domingo, teremos Atlético Paranaense e Chapecoense, teremos Botafogo e Curitiba, Corinthians e Palmeiras e Cruzeiro e Bragantino, tá? Já na 12ª rodada, o Vasco vai enfrentar o São Paulo, Chapecoense e Botafogo, Vitória e Corinthians, Cruzeiro e Grêmio. E no domingo teremos Internacional e Mirassol, dia 19 agora desse mês, tá? Internacional e Mirassol, Santos e Fluminense, Curitiba e Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético, Bragantino e Remo e Flamengo e Bahia no Maracanã, dia 19 desse mês, tá, meus amigos? Aí tem a 13ª, 14ª, enfim, não vou trazer todas as rodadas aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo. Então teve um ajuste, né, teve alguns ajustes, e nesses ajustes aí, a rodada do Campeonato Brasileiro, ela foi ajustada em algumas datas e em alguns horários, tá? Conforme nós trouxemos aqui já, o Léo Vieira treinou normalmente aí pelo Bahia, o William José também tá em transição, e é dúvida para o jogo contra a equipe do Atlético Paranaense. O Bahia realizou no último sábado, mais conhecido como ontem, mais um treino de olho na partida da próxima quarta-feira, 8 horas da noite, contra o Atlético na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tá? Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recém-contratado, o goleiro Léo Vieira participou normalmente da atividade realizada no CT Evaristo de Macedo. Já o zagueiro Canu e o atacante William José ficaram na transição física, enquanto o goleiro Ronaldo e o atacante Juan Pablo fizeram apenas tratamento interno, tá? Durante o treinamento, houve trabalho de ativação no campo 2, seguido de treino técnico com foco em troca de passe, liderado pelo técnico Rogério Ceni. Depois, já com o campo aberto, né, ele aplicou uma atividade tática, e no fim, os jogadores ofensivos praticaram finalizações. Lembrando que o Bahia tem 14 pontos em 7 jogos, o tricolor está na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? Outra coisa que eu quero falar, que é a notícia principal que está aqui na capa, é a situação do Luciano Juba, porque algumas equipes do futebol nacional estão de olho no Luciano Juba, cara. E agora surgiu, além do Flamengo, mas por que o Flamengo, Jonas? Porque a torcida tem pedido insistentemente a tentativa do Flamengo em contratar o Luciano Juba, tá? Vou até botar aqui pra gente ver o scout, quanto é que ele tá valendo e tudo mais. E agora surgiu também o Palmeiras. Surgiu o Palmeiras também por conta da perda, né, do jogador do Piquerez, que teve um problema lá na seleção e ele acabou se contundindo. Olha só, tem 26 anos, nasceu em 99. O Luciano Juba, né, Luciano Batista da Silva Júnior, 26 anos, nasceu em Jaboatão dos Guararapes, né, que é lá em Pernambuco. Né, 1,76 m, defensor lateral esquerdo, também joga como ala e ponta. Ele tá no Bahia desde o dia 1º de 2023 e tem contrato até 2029. A última renovação foi ano passado, em dezembro do ano passado ele renovou o contrato. Ele tá valendo hoje, né, 11 milhões de euros, é o que tá valendo hoje. Tá bem valorizado o Luciano Juba, tá bom? Na Série A ele tem 7 jogos com 2 gols. É um jogador que se machuca muito pouco.
a passagem dele pelos clubes, ele iniciou a carreira aqui, ele teve poucos clubes aí na carreira, tá? A passagem dele, ele começou no Sport lá sub-20, depois foi emprestado pelo Serra Talhada, né? Aí jogou lá no Sport, jogou no Confiança, e depois ele foi pro Bahia a custo zero. Teve até um certo embrolho em relação a essa negociação envolvendo o Bahia e também o Sport Recife, que ele acabou indo a custo zero pro tricolor baiano e se tornou uma das principais peças do tricolor baiano nessa temporada, nas últimas temporadas, né? Inclusive, na ausência do Everton Ribeiro, ele tá usando a faixa de capitão do tricolor. A grande questão é, meus amigos, que o Alexandro do Flamengo, que é um jogador já em fim de carreira, se machuca constantemente. O Ayrton Lucas é um lateral esquerdo que há muito tempo não agrada o torcedor e nas redes sociais a torcida do Flamengo tem pedido incessantemente a contratação do Luciano Juba, tá? E agora também o Palmeiras está de olho no jogador por conta da grave lesão do Piquerez. E aí eu tenho que mandar um recado para essa galera que está interessado no Luciano Juba, né? Vocês não vão tirar o Juba. Flamengo, Palmeiras, Leila Pereira, BAP, torcedor rubro-negro, torcedor palmeirense, vocês não vão tirar o Luciano Juba do Bahia só porque vocês querem, só porque vocês estão precisando de um lateral esquerdo, né? E esses clubes, né, ao longo da história, sempre se utilizaram da tática de alguma forma tentar persuadir o atleta para o atleta forçar uma saída, né, do clube que ele está, no caso o Bahia, e aí ser facilitado o negócio. Não é o caso do Bahia. O Bahia paga bem, paga em dia, querendo ou não, mesmo não ganhando, mas está disputando as grandes competições, e o Grupo City não é um grupo que vai abrir as pernas de qualquer jeito só porque é o Flamengo e só porque é o Palmeiras. Então, se vocês efetivamente estão de olho no Luciano Juba, vocês vão ter que abrir o cofre, vocês vão ter que pagar muito dinheiro. 11 milhões de euros é o que ele está valendo, né? Para tirar ele agora, ou no meio do ano, porque ele tem contrato até 2029, é multa rescisória. É multa rescisória. Evidentemente, né, o Grupo City, ele é um grupo que visa lucro, visa dinheiro também, além do ganho esportivo, visa o ganho de dinheiro também, enfim. Mas também olha muito para o campo esportivo e sabe que o Luciano Juba ele está valorizado. Se o Luciano Juba for para a Copa, então, que eu acho muito improvável depois dessa última convocação, e da convocação que o próprio Luciano Juba foi, que ele sequer entrou em campo, foi o único do elenco que não entrou em campo, mas se ele for para a Copa e tiver uma oportunidade, o Alexandre está machucado, né? Ele chamou o Kaique lá do Cruzeiro. Se não agradar, o Juba volta com força para poder. Aí que vai ficar mais valorizado ainda, tá? Então, se o torcedor do Flamengo, se o torcedor do Palmeiras ainda tem aquela visão daquele Bahia de antigamente, aquele Bahia que os jogadores queriam sair de qualquer jeito, aquele Bahia onde os atletas tratavam os clubes do Nordeste, principalmente o Bahia, o Fortaleza, como um trampolim para algo maior, que na cabeça deles, algo maior seria ir pro eixo Rio-São Paulo, e isso acabou, cara. Já tivemos o Cauli, que negou proposta, já tivemos o Jean Lucas, já tivemos o Alexandre, e muitas das vezes hoje, jogar no Bahia é muito mais atrativo do que jogar em clubes como o Corinthians, que não paga, Vasco da Gama, o Botafogo, que tá numa crise danada, tá? Então, não vai achando que o Luciano Juba vai mover mundos e fundos para tentar sair do Bahia e jogar no Flamengo. O Bahia tá desesperado para vender, para ganhar dinheiro. Não tá. Não tá. Então, se vocês têm o Luciano Juba como plano A, primeira coisa que vocês vão ter que saber que vocês vão ter que desembolsar uma grana bem interessante pelo Luciano Juba. Vão ter que desembolsar uma grana bem legal aí pelo Luciano Juba, tá? E outra coisa, se o Grupo City, o Bahia, quiser vender. De repente, tu chega com um caminhão de grana e o cara fala, não vou vender, não quero vender e não tem intenção de vender. Pronto, acabou. Porque hoje o Bahia, ele não tá vendendo almoço para comprar janta. Então, se for de interesse do clube, se for de interesse do atleta e se for monetariamente, financeiramente interessante, beleza. Mas se o Bahia não quiser, não vai vender. E aí vocês vão ter que olhar outro lateral aí no mercado europeu, enfim, ou no mercado brasileiro. Enfim, a grande questão é que o Alexandre tá contundido, o Ayrton Lucas não tá bem, o Piquerez teve uma contusão grave, o Luciano Juba agora tá na rota, todo mundo agora tá interessado no Luciano Juba, mas ele pertence ao tricolor baiano até 2029, tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, vídeos todos os dias para você ficar super bem informado. Peço para você, antes de terminar esse vídeo, deixa o like, inscreva-se, dá uma hypada, comenta, para que nós possamos chegar aí às nossas metas aqui na Gol TV. Forte abraço para todo mundo, eu sou o Jonas Stemmer, esse é o canal Gol TV, saudações, tamo junto, valeu!